Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Provérbios de número 6, verso de número 6, onde a palavra de Deus diz assim: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema, o caminho da prosperidade. Quando nós observamos os conselhos que o sábio nos dá a respeito dessa observância, desse ser pequeno que é a formiga, e que através dessa observância nós podemos ser sábios, podemos obter sabedoria, podemos refletir a respeito dos seus caminhos através dessa observância. É dessa feita que nós podemos entender como prosperar, como chegar a algum lugar, como poder crescer na vida. E o interessante é que quando nós vamos observar as formigas, você vai perceber que no meio daquele pequeno exército, daquela pequena comunidade, não existe nem chefe, não existe um governador. E ainda que não exista nem chefe, nem supervisor, nem uma espécie de governante entre esses seres, as pequenas formigas, elas são proativas, elas têm a iniciativa de armazenar a sua provisão durante a época do verão. Elas guardam o seu alimento e dessa maneira, nos momentos difíceis, momentos de chuva, no momento de inverno, elas vão ter o que comer. E, no entanto, o sábio ele vai fazer uma pergunta: até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar do seu sono? Vai mostrar a necessidade de uma reação, de uma ação. E é justamente porque muitas pessoas ainda têm vivido na comodidade, na mesmice, na apatia, é que não têm tido progresso em suas vidas. E isso funciona em todos os sentidos, tanto no sentido material como no sentido espiritual. Se nós queremos alcançar algo elevado, nós precisamos ter proatividade, nós precisamos reagir. E é interessante quando o sábio ele vai fazer aqui uma comparação. Ele vai nos falar que quando nós valorizamos por demais os momentos de descanso, de soneca, de cochilo, a pobreza ela pode nos surpreender como um assaltante. E a necessidade também, semelhantemente, como um homem armado. Então você percebe que a pobreza, a necessidade, elas criam força contra nós. E muitas vezes isso acontece porque muitas pessoas enxergam no trabalho um castigo. Mas não é essa a forma com que eu e você temos que interpretar o livro de Gênesis. Quando nós vamos observar o livro de Gênesis, nós vamos perceber que o trabalho não foi dado como castigo. Porque o trabalho ele antecede a queda do homem, o pecado do homem. E nós podemos conferir isso em Gênesis, no capítulo 2, verso de número 15, que nos diz o seguinte: que o Senhor ele colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E se você observar, isso vai anteceder a queda do homem. E nós podemos então perceber de forma muito prática o exemplo de uma moça moabita, que ela colocou disposição, vontade, garra para mudar de vida. Ela não ficou a vida inteira lamentando a morte do seu esposo. Ela foi à luta. Ela deixou a sua sogra em casa e foi batalhar, foi lutar para poder vencer na vida. E a palavra de Deus nos diz que ela prosperou por conta disso. Então, quando nos deparamos com o livro de Ruth, no capítulo 2, nós podemos observar dos versos de número 2 a 7 o seguinte relato. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E olha o que a Noemi vai dizer para ela. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertence a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça?
O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. E olha só, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está até agora de pé, só sentou um pouco no abrigo. Então você pode perceber a disposição dessa moça. E o Senhor Deus a abençoa, de forma que ela vem, inclusive, no momento oportuno, se tornar esposa do Boaz. Ela prospera, ela cresce na vida. Mas nós podemos observar que essa moça teve proatividade, teve disposição, ela não teve preguiça. Mas nós também podemos observar, no exemplo de um rapaz, esse desejo de vencer na vida, essa dedicação. E ele não ficou lamentando a vida inteira porque foi vendido como escravo, porque sua família virou as costas para ele. Ele foi à luta, ele foi trabalhar de empregado e a palavra de Deus nos mostra que ele prosperou, porque ele se dedicava e fazia tudo com amor, com dedicação, da melhor forma possível. Eu falo de José. E você pode ver esse relato em Gênesis 39, do versos 2 ao 5. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou o cuidado de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Então perceba você que a bênção de Deus está sobre a vida daqueles que se dedicam a trabalhar, de fazer do seu trabalho uma forma de abençoar outras vidas. Por fim, eu quero encerrar dizendo que o preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Isso está contido em Provérbios 22, 13. Que eu e você possamos, então, olhar para esses exemplos e entender que o caminho da prosperidade, ele está aí à disposição de todos. Mas basta que eu e você queiramos trilhar esse caminho. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa nos abençoar a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.